Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue, nos abençoando nessa noite. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade em Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar. Os cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, nas montanhas, e os aveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos, sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades, e ao gado dos filhos de Israel, saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe de Acei até Baal Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debi, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e Asdod, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza, nos dando entendimento da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, primeiramente por esse momento no qual nos reunimos para sermos, ó Deus, instruídos por tua santa palavra. E ao sermos instruídos, ó Deus, sermos também edificados, fortalecidos, revigorados por tua palavra, pois sabemos, ó Pai, o quanto nós necessitamos da tua palavra em nosso viver. Sabemos que sem as suas orientações, ó Pai, nós estaremos completamente perdidos em nossas escolhas, em nossas decisões, e saberemos que nós tropeçaremos se o Senhor assim não nos conduzir mediante as tuas orientações, através da tua santa palavra. Esteja, ó Pai, abençoando o teu povo, a tua igreja, aqui reunida nessa noite, de maneira, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar iluminando cada mente, dando a compreensão da tua santa palavra, fazendo com que cada um deles, ó Deus, sejam conduzidos a estarem cada vez mais buscando refúgio em Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Que a tua palavra possa nos revelar Cristo, nos demonstrar como dependemos de Cristo em nosso viver, assim como no todo o decorrer da história do teu povo, da tua igreja. A cada instante o Senhor demonstrou o seu auxílio, conduzindo o teu povo, demonstrando a tua graça, a tua misericórdia. Assim também nós nos encontramos nessa noite, ó Pai, carentes de sermos conduzidos por ti e direcionados por tua palavra. Te peço também por minha vida, que o Senhor assim me conduza, dando-me, ó Pai, sabedoria, discernimento, capacitando-me a estar expondo a tua palavra com fidelidade, de maneira que aquilo que eu venha a dizer, ó Deus, não venha do meu coração, não venha da minha vontade, mas que eu possa expor a tua palavra com fidelidade, com temor, e ao mesmo tempo na mais completa dependência do Senhor e do teu Santo Espírito assim me conduzindo. É assim que eu oro, agradecido, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, na primavera, de 1800, há muito tempo atrás, Napoleão Bonaparte ele estava subindo os Alpes, entre a Suíça e a Itália. O seu propósito nessa investida era retomar alguns territórios, dominados ali ainda pelos austríacos, e o desejo dele era que pudesse novamente, então, estar retomando aquelas regiões, aquelas terras. Os irmãos sabem, muito bem que Napoleão foi um dos grandes, generais no decorrer da história, um grande, imperador da França. E esse acontecimento acabou sendo registrado em uma pintura, um quadro que foi encomendado pelo rei Carlos IV da Espanha, porque essa investida de Napoleão de subir os Alpes e de procurar então retomar aquelas regiões, acabou de alguma forma também beneficiando a Espanha, e em demonstração de gratidão, o rei Carlos IV da Espanha acabou
pedindo, né, encomendando que se pintasse um quadro de Napoleão, e que é um quadro bem famoso, uma pintura bem conhecida, que é de Napoleão montado em um cavalo e subindo os Alpes. Ou seja, é tanto que o título dessa pintura é exatamente isso: Napoleão cruzando os Alpes. Por que essa pintura? Napoleão montado em um cavalo, subindo as montanhas, para que finalmente então estivesse reconquistando e tomando aquelas regiões. A ideia de alguém estar montado em um cavalo, em todo o decorrer da história, sempre trouxe a ideia de poder militar, como também poder político. Exatamente isso que aquele quadro, aquela pintura estava trazendo. A imagem de Napoleão montada em um cavalo e demonstrando a sua força, o seu poder político, mas ao mesmo tempo também o seu poder militar, aquele que governa, aquele que reina, aquele que triunfa sobre os seus inimigos, ou seja, o Napoleão conquistador, o desbravador. O texto que nós lemos, né, que faz parte então da sequência que nós temos aqui meditado e exposto durante esses dias, no capítulo 10, nós vimos o Senhor dando continuidade às conquistas, né, através de Josué. No capítulo 10 nós vimos mais as conquistas da região sul, né, as regiões também montanhosas, mas especificamente a região de Jerusalém e outras cidades que ficavam em outras montanhas. Mas a partir do capítulo 11 até o versículo 15, nós vemos aqui já uma demonstração mais da conquista da região norte. De maneira então que ele detalha tanto a região sul, no capítulo 10, como também a conquista da região norte a partir do capítulo 11, mais especificamente do versículo 1 ao versículo 15. Do versículo 16 em diante, nós vimos como que uma espécie de resumo. Ele traz alguns detalhes, mas mais que resumindo aquilo que já for efetuado, as conquistas, e ele prosseguirá, né, ainda no capítulo 12, trazendo mais alguns detalhes, outras regiões que foram conquistadas, e também a distribuição, né, das terras por tribos, famílias, e assim por diante. Nesse capítulo se destaca um tema que, na verdade, já é bem recorrente em todo o livro de Josué, que é o tema de fazer tudo como o Senhor ordenar. Como é que nós podemos, né, ver que esse parece ser há vários temas, né, aqui dentro desse capítulo, mas parece que esse acaba se tornando o principal tema que acaba conduzindo todos os demais acontecimentos e todas as demais descrições. Esse tema de fazer tudo o que o Senhor ordenar, por exemplo, nós já temos lá no próprio início do livro, capítulo 1, né, do versículo 7, quando o Senhor ordena a Josué que ele só teria sucesso e seria bem-sucedido na conquista da terra prometida se ele colocasse em prática a palavra do Senhor. Mas não somente ele juntamente com o povo de Israel deveriam estar observando a sua lei e finalmente então fazendo a sua vontade. Observe que esse tema, aqui no capítulo 11, ele sempre é descrito, sempre é demonstrado. No versículo 9, por exemplo, diz: fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Também no versículo 12, ele repete: Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Mas em especial, nós vemos isso no versículo 15, no qual diz: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés o ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem um só
nenhuma só palavra, deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. É interessante que geralmente, né, alguns escritores do Antigo Testamento, eles usam, né, uma técnica, principalmente no Antigo Testamento, você encontra também no Novo, que é a ideia do quiasmo. É quando ele repete algumas ideias, às vezes dentro de um capítulo ou dentro de um versículo. Por exemplo, veja no verso 15, que ele dá a ideia de tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Lá no final do versículo 15, novamente, ele repete a mesma ideia, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E no centro, ele apresenta a ideia principal, e assim Josué o fez, e nenhuma só palavra deixou de cumprir. Às vezes eles fazem isso exatamente para enfatizar uma ideia principal. E aqui a finalidade dele é essa, enfatizar qual é a ideia principal. Qual é a finalidade principal do que está sendo descrito no capítulo 11? Fazer tudo como o Senhor ordenar. Então esse será o nosso tema, fazer tudo como o Senhor ordenar. Mas a primeira coisa que nós devemos então aprender nesse texto, se essa então é a lição que nós estamos tirando para nós nessa noite, a necessidade de fazer tudo como o Senhor ordenar, por que nós devemos fazer tudo como o Senhor ordenar? A primeira coisa, meus amados, que nós aprendemos nesse capítulo, porque devemos fazer tudo como o Senhor ordenar, nós encontramos do verso 1 ao versículo 5, e resumindo, diz assim: porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está contra nós. O que vemos descrito nesses primeiros versículos é uma multidão, uma nuvem de exércitos de pessoas que estão marchando contra Israel. Resumidamente, é isso que esses primeiros versículos estão nos demonstrando. Os reis se reúnem, juntam forças, para que finalmente, então, eles estejam marchando para finalmente tentar destruir Israel. Há um historiador, judeu, Flávio Joséfo, ainda do primeiro século, e ele registra aqui, mais ou menos, trazendo uma base do que seria esse exército tão numeroso. Ele traz a seguinte informação, a estimativa, é que havia aproximadamente 300 mil homens a pé. Também ele traz o registro que havia 10 mil a cavalos e também ainda 20 mil carros. Então observe que era um exército numeroso e ao mesmo tempo, além de ser numeroso, também um exército muito bem preparado. Inclusive o próprio fato de usarem cavalos e carros não era algo tão comum. Alguns países já tinham essas armas de guerra tão poderosas, mas nem todos os exércitos tinham essa condição ou esse poderio militar. O fato de estar registrados aqui, tanto a questão deles estarem montados a cavalos e também tendo carros de guerra, essa ideia sempre foi um grande problema na história de Israel. Israel sempre teve dificuldades, e não somente Israel, mas também as demais nações, sempre teve problemas relacionados a esse uso, seja de cavalos e seja de carros em batalhas. Lá no capítulo 17, aqui mesmo, Josué, ele vai descrever um pouco mais também acerca de outros exércitos que também continham cavalos e carros em meio à batalha. Lá também em Juízes, capítulo 1 e também no capítulo 4, você vai encontrar registrado alguns acontecimentos relacionados a esse poderio militar e que acabava de alguma forma criando dificuldades e situações embaraçosas para que Israel fosse tomado pelo medo. Porém, trazendo para nós essa situação,
E ao mesmo tempo, Deus demonstrando a Israel que por mais que havia ali um exército numeroso, eles deveriam entender que aquele que estava com eles é muito maior e muito mais poderoso do que aqueles que estavam contra ele. Lá em Lucas 16, versículo 8, o Senhor vai dizer que os filhos, do mundo, os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Mas astutos no sentido de quando tem a intenção e o propósito de ir contra o reino do Senhor. Inúmeras vezes nós vemos registrado nas Escrituras, seja aqui em Josué, esses povos reunindo, se juntando, por mais que talvez houvesse entre eles inimizades, intrigas e até mesmo guerras. Porém, aqui nós vemos eles unidos, juntos, tendo a finalidade de destruir o povo do Senhor. Vemos que é exatamente dessa forma que acontece. O reino das trevas constantemente se juntando para batalhar contra o povo do Senhor. Lá em Marcos 3, o versículo 6, quando os judeus, os fariseus, e ali diz os fariseus e os herodianos, que eram grupos que também viviam em inimizades, diz que eles acabaram firmando um acordo. E o acordo foi o de matar o Senhor Jesus, porque já não estavam mais aguentando as suas pregações, os seus milagres, e vendo a multidão acompanhando e finalmente o reconhecendo como sendo o Senhor. Lá também em Lucas, ainda 23, o versículo 12, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado, tanto por Pilatos também como pelos judeus, vai dizer que Pilatos e Herodes, que estavam brigados naquela época, porém se reconciliaram, porque tinham um objetivo em comum: julgar e finalmente então condenar o Senhor Jesus. Então observe que essa luta, essa perseguição constante, ela está sempre presente, seja no passado, seja na igreja primitiva, seja em nossos dias. Porém, ao mesmo tempo, por mais que haja essa perseguição, por mais que haja essa união das trevas contra o reino dos céus, as Escrituras constantemente estão nos animando, nos fortalecendo. Por exemplo, lá em João 4, ele vai nos dizer que maior é aquele que está em nós. Não somente aquele que está conosco, mas maior é aquele que está em nós. Aquele que habita em nós. Ele é maior do que qualquer outro inimigo ou qualquer outra manifestação que se levante contra o povo do Senhor. Um outro acontecimento também importante que nos serve de lição para demonstrar como o Senhor está constantemente com o seu povo, mesmo em situações tão adversas e mesmo diante de inimigos tão numerosos. Nós encontramos lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 13 ao 17, quando ali a Síria está cercando Samaria. E nós vemos ali um exército também inumerável. O povo daquela cidade está cercado, não vê saída, não vê talvez uma possibilidade, uma luz no fim do túnel, no qual eles pudessem se livrarem daquela situação. E diante daquela situação, Eliseu, ele diz ao seu servo, aquele que estava ali acompanhando, ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então observe que por mais que em vários momentos o povo do Senhor, perseguido, atacado, no entanto, nunca
abandonado. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. O grande problema, muitas vezes, e que nos é demonstrado constantemente em Josué, é tentar entender se nós estamos sendo conduzidos pelos olhos da fé, a contemplar aquele que está ao mesmo tempo prometendo ao seu povo uma terra prometida, e que não somente está prometendo, mas está também demonstrando várias evidências de que ele está conduzindo e sustentando o teu povo. Ou seja, é dessa forma que Josué é conduzido, a olhar com os olhos da fé. Meus amados, olhar com os olhos da fé não é algo somente para o passado, também é algo para o nosso presente, para o nosso momento. Há várias batalhas das quais também estamos enfrentando continuamente. E sabemos que nós vivemos em um mundo que não é neutro, pelo contrário, é um mundo que continua a atacar a igreja do Senhor, o reino dos céus. E nessa batalha, como diz as Escrituras, não é vencida por meio da carne, não é uma batalha contra o sangue, contra a carne, mas é uma batalha na qual nós devemos ser conduzidos a depender exclusivamente do Senhor e da sua graça. Retomando o nosso tema, fazer tudo como o Senhor ordenar. Por quê? Porque devemos fazer tudo como o Senhor ordenar. Em segundo lugar, do verso 6 ao 9, nós devemos fazer tudo como o Senhor ordenar, porque a nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. Primeiro, o Senhor, novamente, ele reanima Josué. No versículo 6, disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Observe primeiro que há necessidade constante de sempre sermos reanimados, fortalecidos, porque volta e meia nós somos tomados pelo desânimo, volta e meia não estamos tendo mais o mesmo vigor, a mesma esperança talvez de prosseguir tão firme como começamos, mas constantemente você vê o Senhor reanimando Josué. Mas destacando, retomando novamente a ideia desses versículos, porque a nossa força está no Senhor. Observe que uma ordem dada aqui pelo Senhor é que eles deveriam jarretar todos os cavalos. Ou seja, eles deveriam cortar os tendões, dos cavalos. E isso tornaria os cavalos totalmente incapazes de serem usados para a guerra, usados até mesmo para a montaria, ou usado para qualquer outra atividade. Isso retiraria totalmente toda a força do animal. O que é que o Senhor está demonstrando a Israel através dessa atitude? Porque eles poderiam muito bem tomar aqueles cavalos, tomar aqueles carros e usarem para si, para o seu benefício. Eles poderiam muito bem guardá-los e assim se tornarem ainda muito mais poderosos do que já estavam. Porém, quando o Senhor dar essa ordem a Josué de que eles deveriam tornar inutilizáveis os cavalos e também não deveriam estarem utilizando aqueles carros, o que o Senhor procura demonstrar a Israel é que nessa batalha eles deveriam continuar sendo totalmente dependentes do Senhor. A vitória deles não estava nos cavalos, a vitória deles não estava em acumular ainda mais poder, exércitos, carros ou qualquer coisa que seja. O sucesso da batalha, da vitória que eles teriam, estava tão somente em serem dependentes do Senhor. E esse era um dos problemas que Israel passou em alguns momentos em sua história. Por exemplo, Deus havia proibido que os reis juntassem para si cavalos e carros. Eles não poderiam tentar basearem as suas forças em
construir ou de preparar para si um exército poderoso. Inclusive, esse foi talvez um dos problemas de Salomão, porque quando ele adquiriu muito poder, muita fama, Salomão ele procurou preparar para si também um exército muito poderoso. Não que talvez isso em algum outro momento da história fosse um erro. O grande problema é que muitas vezes Israel estava muito mais propício a confiar em seu exército, em seu poderio militar, do que no cuidado do Senhor. Lembramos de Davi, né, quando Davi ele faz o censo e pede então que o seu general viesse a estar, né, percorrendo todo Israel e trazendo os números, os dados de quantos homens eles tinham. Ou seja, a ideia de Davi era saber o quão ele estava preparado para enfrentar os seus inimigos. E nós vimos que naquele acontecimento o que Deus demonstrou foi exatamente a sua insatisfação. Aquela não foi uma atitude agradável ao Senhor, pelo contrário, Deus acaba enviando uma punição, uma disciplina por causa do coração orgulhoso de Davi. Assim também o Senhor está orientando Israel: não tomem para si os cavalos, corte os tendões, para que eles se tornem inúteis, porque a nossa força está no Senhor. No Salmo 33, o verso 16 e 17, nos diz: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Também no Salmo 20, o verso 7 e 8, o Senhor diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Então Israel deveria entender que a sua força estava no Senhor. Assim também como nós, em nossa caminhada, a cada instante devemos entender e inculcar em nossas mentes que a nossa força não está em nenhuma outra coisa que não seja dependermos da graça e do cuidado do Senhor. Mas continuando com o nosso tema, fazer tudo como o Senhor ordenar. Por quê? Porque devemos fazer tudo como o Senhor ordenar. Do verso 16 ao 17, nós devemos fazer tudo como o Senhor ordenar, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Observe o verso 16 e 17, diz: pois tomou Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal, Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Observe que a ideia dos versos 16 e 17 é demonstrar, parece com a ideia de extremidades, né? De uma extremidade a outra, tudo o Senhor deu a Josué. A ideia aqui é exatamente relembrar as promessas que já foram feitas desde lá do início, quando Deus chamou o seu povo do Egito, finalmente então atravessa todo o deserto. A ideia é cada vez mais enfatizar como o Senhor está levando, dando continuidade, o cumprimento daquilo que ele havia falado aos seus servos. Em Deuteronômio 6, verso 10 ao 12, diz assim: quando, pois, o teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comerás, e comeres, e te fartares, guarda-te, que te não esqueça ao Senhor,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O grande problema de Israel, não aqui nesse momento, mas em momentos posteriores, quando eles já estavam na terra prometida, é que eles não percebiam que a terra não era deles. Na verdade, a terra era do Senhor. A terra sempre pertenceu ao Senhor. Eles eram tão somente como mordomos. Receberam as suas heranças tão somente para administrarem para o Senhor. Mas tomados pelo pecado, pelo falso entendimento de que talvez eles eram os donos, os possuidores daquela terra, inúmeras vezes se afastaram da vontade do Senhor. É tanto, você vê isso em vários textos, mas lá em Isaías 5, ele vai detalhar ali vários aspectos, como eles queriam cada vez juntar terras e mais terras, casas e mais casas, como se nada pertencia ao Senhor, como se eles não dependessem do Senhor. É tanto que lá em Isaías 5 vai demonstrar exatamente isso. Eles estavam como que uma árvore sem raízes, raízes mortas, porque ao mesmo tempo achavam que a prosperidade, que o bem-estar o qual eles tanto buscavam, é como se dependesse deles, é como se não dependesse do Senhor, como se não dependesse da sua graça. Assim também é conosco, meus amados, em nossa vida, em nossa caminhada cristã. Tudo que temos, tudo que recebemos, nós sabemos que nós somos meros administradores, mordomos. Nada nos pertence, seja a nossa família, seja os nossos bens, seja o nosso trabalho, tudo nos é dado pelo Senhor para que possamos usá-lo, para que possamos fazer dele um uso no qual o Senhor venha a ser glorificado. Mas retomando ainda novamente o nosso tema, fazer tudo como o Senhor ordenar. Por quê? Do verso 19 e 20, porque o Senhor tem em suas mãos o coração dos homens. Porque o Senhor tem em suas mãos o coração dos homens. Verso 19 e 20, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel. Leia até aqui. Observe que ao mesmo tempo vemos a soberania do Senhor, em demonstrar que ele tanto estava com o seu povo, conduzindo o seu povo, mas olhe que há um contraste, quando vemos tanto aqui da guerra, mas também quando nós lembramos e recordamos da própria salvação. Há um contraste do verso 19 e do verso 20, em que sentido? Porque ele demonstra um povo, os gibeonitas, que foram conduzidos a ter paz com o Senhor, ao passo que no verso 20 vemos os demais povos sendo conduzidos ao endurecimento para que pudesse resistir a Israel e finalmente então serem destruídos. Em Provérbios 21, verso 1, vai dizer que o coração dos reis está nas mãos do Senhor. Assim também como Provérbios 16, 4, vai dizer que até mesmo o ímpio, ele é criado para um determinado fim, para um determinado propósito. Nós recordamos de Faraó também, né, que as Escrituras diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele resistisse, para que ele não permitisse, né, que o povo do Senhor pudesse então finalmente serem libertados. Isso ao mesmo tempo, então, como eu disse, nos demonstra essa soberania de Deus nos acontecimentos, mas em especial também a soberania de Deus na própria salvação.
Observe que aqui o fato de Deus estar endurecendo o coração desses povos não significa que Deus esteja sendo injusto, pelo contrário. Lá mesmo em Gênesis 15, verso 16, vai dizer que Deus estava aguardando, esperando até que a iniquidade desses povos chegassem na medida, para que finalmente então o Senhor pudesse estar executando o seu juízo e a sua justiça. Ao mesmo tempo, nós sabemos então que não é Deus quem coloca a maldade ou o pecado no coração do homem, mas ele tão somente conduz o homem em seu próprio endurecimento. Mas o que é que isso ao mesmo tempo pode haver, por exemplo, com a evangelização, com o nosso ato de estar anunciando a palavra? Isso ao mesmo tempo nos conduz a descansar em Deus, de saber que nós dependemos inteiramente dele, da sua graça, do seu poder. E por mais que nós nos utilizemos de vários métodos para estarmos finalmente então alcançando a finalidade de estarmos pregando, anunciando o evangelho, mas a nossa confiança ela não está e não deve estar nos métodos que são utilizados. Por mais que alguns não sejam errados, pelo contrário, mas a nossa confiança ela deve estar inteiramente depositada no Deus que abre os corações endurecidos, os corações que estão como pedras, tomados pela iniquidade, pela rebelião contra Deus. E por mais que nós anunciamos o evangelho, é necessário nós também nos dobrarmos diante daquele que é o Rei da Glória, e que somente ele pode abrir os corações, pode abrir o entendimento, e fazer com que pecadores, rebeldes, finalmente então venham a se render aos pés do Senhor. Essa doutrina, meus amados, é muito importante, a soberania de Deus, porque ainda hoje, resiste ainda em nossa sociedade a ideia deísta, que é a ideia de dizer, aqueles que mesmo dizendo que creem em Deus, que Deus simplesmente criou o mundo, mas ele agora deixa o mundo tomar as suas próprias rédeas. Ele deixa com que os acontecimentos tomem os seus próprios desfechos e assim sejam então conduzidos como uma coisa cega, como um destino cego. Nós vemos nesse texto que Deus não age dessa forma, pelo contrário, ele é o Deus soberano, aquele que conduz e que governa todos os acontecimentos. Mas retomando o nosso tema, fazer tudo como o Senhor ordenar. Por quê? Do verso 21 ao 22, nós vemos que devemos fazer tudo como o Senhor ordenar, porque o Senhor é aquele que elimina aparente inimigos invencíveis. O Senhor é aquele que elimina os aparentes inimigos invencíveis. Observe que nesses versículos, do verso 1 ao 22, nos é citado aqui povos que geralmente são descritos como povos gigantes, de grande estatura, e que na verdade sempre foi um grande problema na história de Israel, desde o momento em que Deus, lá em Moisés envia os 12 espias para que pudessem então sondar a terra. E os irmãos se lembram muito bem que o relato que eles trouxeram foi um relato desanimador, ou seja, os habitantes da terra são gigantes, são numerosos, também não somente eles são gigantes, mas as suas cidades também são muito fortificadas, ou seja, é impossível que nós venhamos a tomar essas cidades, vencer esses povos, porque diante deles somos como que gafanhotos, e eles também nos veem como pequenos, como gafanhotos. Essas notícias, essa visão distorcida por não estarem olhando para aquilo qual Deus havia prometido, tanto naquele momento trouxe desânimo, fez com que o povo de Israel então finalmente fossem desanimados e não quisessem dar continuidade, não é somente Josué e Caleb, que ainda demonstra a esperança de que por mais que aqueles povos fossem gigantes, ainda assim
não eram invencíveis. Pelo contrário, confiados no Senhor, eles poderiam sim serem derrotados. Isso sempre me faz lembrar, né, de um tema de um sermão de um pastor bem idoso, quando ele pregou exatamente lá em Números 13, falando desse relato. E o tema, né, que ele deu àquele sermão foi exatamente a arte de ver gigantes. E novamente nós vemos o tema, ou o livro, nos trazendo o quê? A ideia de olhar através dos olhos da fé. Por mais que houvesse exércitos numerosos, por mais que houvesse inimigos gigantescos, porém o povo deveria continuar sendo movido pelas promessas de Deus e confiados nessa promessa, então finalmente darem continuidade à conquista. Lá em Deuteronômio 9, o verso 2 e 3 diz assim: um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem te falado. Assim também foi a mesma forma como Davi olhou para o gigante Golias. Mesmo pequeno, mesmo incapaz, mas que, no entanto, ainda pôde depositar a sua confiança no Senhor, que finalmente então derrotou Golias. Observe que nós também devemos ser movidos por essa mesma confiança. Não temos, é claro, hoje, né, gigantes para estarmos enfrentando em meio a uma guerra, mas há gigantes constantes, né, que nos desafiam e que ao mesmo tempo requer de nós essa mesma confiança, essa mesma esperança. Mas ainda, como, né, o porquê, devemos fazer tudo como o Senhor ordenar. No verso 23, no final do verso 23, nos demonstra que nós devemos fazer tudo como o Senhor ordenar, porque no Senhor está o verdadeiro descanso do seu povo. Lá no finalzinho do verso 23, e a terra repousou da guerra. E a terra repousou da guerra. Por mais que o povo de Israel pudesse ter momentos de descanso, como Josué 22, 4 também vai descrever, porém esse descanso foi um descanso temporário. Ainda havia um descanso eterno, um descanso no qual finalmente então o povo do Senhor pudesse finalmente encontrar a verdadeira paz. Lá em Hebreus 4, versículo 8, nos diz: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Por mais que Josué desse um repouso momentâneo, porém ainda havia um repouso, haveria ainda esse repouso muito maior, ainda Hebreus 4, 9, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. E também o versículo 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então resta um repouso para o povo de Deus. Sabemos que esse repouso, em momentos breves, foram experimentados pelo povo do Senhor em Israel. Mas esse repouso, meus amados, ele se encontra exclusivamente e finalmente na obra de Cristo. Assim como ele também descansou da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, assim como Deus também descansou da sua obra no sétimo dia, depois de ter criado todas as coisas, Hebreus vai dizer que nós também encontramos descanso em Cristo. Porque é na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição,
que finalmente então está o verdadeiro descanso do povo do Senhor. Exatamente na obra de Cristo, que todos aqueles que ainda não reconhecem Cristo como seu Salvador, é tão somente nele que você também pode encontrar o verdadeiro descanso. É tanto que ele nos diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o verdadeiro descanso do povo do Senhor. Mas só concluindo, né, chegando então a nossa meditação final. Se lá no início eu falei um pouco de Napoleão subindo os Alpes, e foi retratado como subindo os Alpes montado em um cavalo, trazendo a ideia desse poder político, poder militar, de alguém conquistador que veio para desbravar e para vencer. Zacarias 9, verso 9, nos traz uma figura totalmente diferente. Ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Observe que o nosso general, o nosso redentor, o nosso salvador, ele não entrou talvez de forma triunfal, montada em um cavalo poderoso, alguém de guerra, de batalha. Pelo contrário, ele entrou montado em um jumentinho. Isso era muito claro. Ele simbolizava ser o príncipe da paz. É aquele que não estava vindo a princípio para destruir as nações, mas era exatamente aquele que estava entrando de forma triunfal em Jerusalém, como sendo o salvador dos homens. Ele não veio a princípio para trazer guerra, por mais que na sua segunda vinda, sim, ele virá como juiz. Mas ele entrou em Jerusalém, demonstrando que ele não era o rei esperado pela multidão, que viesse talvez estar dominando o império romano, mas pelo contrário, ele veio de forma mansa, humilde e demonstrando ser o príncipe da paz. Ele não é como Napoleão, que subiu aos Alpes, mas pelo contrário, é aquele que subiu aos céus. Então, meus amados, que nós possamos, nessa mesma certeza, nessa mesma esperança, sempre descansarmos naquele que é o nosso Senhor e que triunfou sobre o seu maior inimigo, sobre o nosso maior inimigo, triunfou sobre a morte. Que Ele nos abençoe e nos conduza por sua palavra. Amém.